Oi pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o módulo 8, que está dividido em 3 partes principais: a técnica de ensino, as dinâmicas de grupo e os recursos didáticos, que são 3 partes muito importantes, né? Além das ferramentas digitais nesse momento, que são muito necessárias para a viabilização e aplicação dessas técnicas de ensino, né? E o saber aplicar essas técnicas de uma maneira efetiva é o que vai ajudar mesmo nesse processo de aprendizado do grupo, tentando sempre pensar nesse aprendizado efetivo. Então, isso é bem importante, né, da gente estudar, porque não existe estratégia de ensino, técnica de ensino perfeita e infalível. Cada grupo vai ter as suas necessidades e em cada situação uma técnica vai funcionar muito bem, em outras não tanto, né? O importante é que a gente entenda que a técnica, ela tem a eficiência dela conforme o objetivo que a gente pretende alcançar. Então, não é fazer uma técnica só para o pessoal ficar contente, ficar rindo, falar, né? Porque isso também é importante, mas a técnica entra em relação ao objetivo esperado. Então, por exemplo, a exposição oral é uma técnica de ensino muito antiga, muito usada, na doutrina espírita é muito presente, inclusive nas palestras públicas, e ela é muito eficiente, mas existem momentos que essa técnica não é tão eficiente quanto outras, conforme o objetivo que se tem. E tanto que há técnicas de ensino individual, que, por exemplo, são a leitura de textos, exercícios, a observação ou a identificação de partes, pode ser de um livro, de um filme. E tem técnicas que são grupais, coletivas, né? Que aí vão juntar vários tipos, que inclusive na apostila se fala a respeito, e que relaciona também, né? Convida também à reflexão, e aí, no caso, ao convívio com o grupo, né? A troca dessas ideias conforme o grupo. E uma das técnicas mais utilizadas, eu acho, né, nesses grupos de estudo, é justamente a aula expositiva, né? Uma técnica que já vem sendo usada há muito tempo, é muito efetiva mesmo, é muito útil para a gente expor informações, conteúdos novos, ou mesmo informações que sejam relevantes, né, para aquele momento do estudo. Mas a gente sempre tem que ter cuidado com essa técnica, no sentido de a gente não transformar ela num monólogo do coordenador do grupo. Então, a gente não quer transformar o grupo de estudos em uma exposição doutrinária, né? Esse não é o objetivo dessa técnica. Mas sim envolver o participante, trazer informações relevantes, trazer informações específicas que ajudem e contribuam nesse processo de aprendizagem. E por isso também a importância do monitor ou do evangelizador ter sensibilidade, aproveitar as perguntas, os exemplos que são trazidos para vincular com os conteúdos que estão sendo estudados, interligar diferentes assuntos da atualidade com aquilo que está sendo estudado na semana, concluir as discussões, dando tempo para os alunos maturarem as respostas e sem esquecer o que a gente viu antes sobre planejamento. Para utilizar as técnicas de ensino e os recursos didáticos com eficácia, é preciso ter um bom planejamento, ter flexibilidade, reduzir os ruídos verbais, aquela conversa paralela durante os estudos, adequar o tempo, fazer intercâmbio de assuntos, combinar as regras, criar técnicas e novas funções para membros do grupo e ter autonomia de cada indivíduo. E é muito interessante quando a apostila nos diz que cada pessoa no grupo dispõe de um patrimônio de experiências, né? De novo, a gente traz toda a questão da bagagem espiritual que cada um traz, da bagagem de conteúdos mesmo, de vivências que a gente consegue explorar durante a utilização dessas técnicas. E em especial a comunicação e esse intercâmbio de informações e de ideias é algo muito rico e que contribui muito para o aprendizado do grupo. E em especial, lembrando de novo também da questão da atitude protagonista que a gente deve ter e deve incentivar durante o nosso grupo de estudos. E a apostila nos traz também uma frase muito interessante, que é: a criatividade de um grupo bem motivado não tem limites. Sim, né? Essa criatividade é fundamental, até também
para combinar técnicas, porque muitas vezes a gente vai encontrar na apostila do ESD, por exemplo, ou em outras apostilas, a recomendação de aplicar uma determinada técnica para aquela reunião. Só que conhecendo o grupo, conhecendo como é que as pessoas funcionam, suas características, as suas qualidades, né, se pode combinar aquela técnica sugerida com outras, ou até, né, fazer uma terceira técnica que nem foi citada. Porque quanto mais o grupo se sentir envolvido pela técnica, mais ele vai também ser produtivo. E isso é muito libertador, no sentido que não se precisa seguir, né, tal e qual se encontra ali no livro. Até porque o livro foi pensado de uma maneira genérica, cada grupo tem as suas características, né, e logo se precisa pensar dessa forma. E da mesma forma que o grupo cresce no uso dessas técnicas, o monitor também ele cresce, ele também fica mais seguro, mais maduro, e ele vai encontrando um novo gosto de coordenar o grupo, que não é o gosto do conteúdo, né? Eu sei, estudei tanto, olha só como eu apresento bem aqui. Não, é o gosto de ver as pessoas crescendo no grupo, crescendo os seus pontos de vista, os seus conceitos, a compreensão da doutrina. Então, as estratégias de ensino, elas devem ser sempre vitalizadas, né? Sempre movimentadas, tanto pela criatividade do monitor, como também do pessoal, né? Considerando os seus interesses, o seu perfil e, é claro, né? Além do próprio conteúdo que está sendo estudado. E isso mostra que nem todo estudante da doutrina espírita ou nem todo bom palestrante vai ser um bom monitor ou um bom facilitador, né? Não é só pelo conteúdo que ele sabe que diz isso, e sim no crescimento do grupo que a gente percebe isso. Quanto mais os estudantes eles se relacionam com o conteúdo, eles conseguem aplicar o que aprendem na prática e trazem para o grupo, mais o grupo cresce. E mais independente dos monitores eles vão ficando. Então o grupo se interage tanto, se complementa tanto nos conteúdos estudados, que o monitor não precisa ter esse papel de orador como se fosse um palestrante, né? Na apostila tem muitos exemplos de como utilizar essas dinâmicas com os participantes do grupo para que eles se soltem mais e aprendam mais na prática, né? E é interessante a gente analisar a palavra dinâmica em si, né, que tem muito a ver com ação, com movimento, e de novo essa ação protagonista, né, de o participante se colocar, do participante se movimentar e participar dessa dinâmica de maneira efetiva. E essa dinâmica ela pode ser uma simples mudança num formato de discussões, numa disposição de cadeiras, e isso tudo contribui com essa mudança de atitude, mudança de pensamento do grupo. E não basta a gente fazer uma dinâmica por fazer, né? A gente precisa sempre pensar nos resultados que essa dinâmica vai trazer, no que a gente pode extrair com essa dinâmica e, em especial, conhecer o grupo, né? Para saber qual dinâmica a gente vai aplicar, como e conseguir mesclar isso com os conteúdos que vão ser aprendidos, vão ser passados e realmente tentar montar essa estratégia. Sim. Há muitas vantagens, né, em adotar com frequência as dinâmicas de grupo no estudo da doutrina, e aí ali na apostila é citar algumas dessas vantagens, né, como desenvolver o sentido de nós, ensinar a pensar ativamente, dar profundidade e fixação dos conhecimentos, desenvolver a capacidade de cooperação, intercâmbio, responsabilidade, autonomia, criatividade. E, além de tudo, né, fazer com que as pessoas e o grupo como um todo também vença os seus temores, as suas inibições e até superar tensões, né, medo de falar em público, por exemplo, e criar um sentimento de segurança, que não vai ser só para o grupo de estudo, mas para a vida da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa lá fora tem dificuldade de expressar a sua opinião, exercitando isso num grupo onde todo mundo o acolhe, o orienta, né? Tendo como base também aquele ambiente espiritual saudável, essa pessoa vai se transformando talvez de traumas que ela traz de outras reencarnações. Outra vantagem interessante também que a apostila traz é a questão do ensinar no sentido de compreender, né? E aí todas essas técnicas dinâmicas que são trazidas colaboram nesse sentido, né? De expandir um pouco o ensino no sentido de compreender mesmo, de a gente conseguir entender o sentido de cada conteúdo e aplicar isso na nossa vida.
Outra vantagem também é a questão de a gente criar uma atitude positiva no grupo, né? Aumentando os vínculos, aumentando a compreensão, a tolerância dentro desse grupo. E sempre lembrando que o grupo de estudos nada mais é do que esse celeiro de trabalhadores, né? Que vão se juntar ali naquele grupo, mas que sempre a gente deve incentivar a continuidade. E se a gente pensa que o grupo de estudo, então, está formando esses trabalhadores, que relações que a gente está criando hoje que vão contribuir lá na frente? Se a gente pensa em criar esses vínculos amorosos, amigáveis, a gente vai estar formando, na verdade, trabalhadores amorosos, trabalhadores amigáveis, que vão dar continuidade nesses sentimentos. E aí toda a casa espírita ganha com isso, né? O que é uma coisa fantástica. Essa compreensão do grupo de estudos como um celeiro de bons espíritos. E que vão se tornar também bons cidadãos, bons cristãos, pessoas que, como espíritos eternos que são, vão se transformar em pessoas melhores, né? Em espíritos melhores. Então a doutrina cumpre o seu papel, a sua missão, né? De Consolador Prometido. Levar pelo esclarecimento a transformação moral da humanidade. Então uma coisa vai na outra, e o que antes podia se pensar, é só uma dinâmica de grupo, assim, só para deixar o pessoal mais solto, não é isso, né? É o exercício da fraternidade, esse sentimento primeiro também, né, que Jesus nos ensinou quando nos falou do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o sentimento da fraternidade que a dinâmica de grupo incentiva a se desenvolver. E para isso deve observar bem essa organização da dinâmica, né? E a formação dos grupos que são diferentes. Então, tem dicas na apostila sobre como trabalhar com um grupo novo, o que fazer quando algum membro do grupo traz um visitante, ou se traz um marido, a mulher, se deve separar, se deve, quando faz dinâmica, se deve manter no mesmo grupo. Então, são coisas básicas que acontecem no dia a dia, que parecem pequenas, mas na hora o monitor não sabe muito bem o que fazer. Então, na apostila também tem dinâmicas para esse tipo de coisas que acontecem. E também, durante as dinâmicas, é importante que o monitor participe, esteja sempre caminhando na sala, percebendo que rumo as discussões estão tomando, para que as pessoas não tragam problemas individuais, problemas da sua vida privada, e nem opiniões políticas que podem interferir e politizar e polemizar o grupo e sair da produtividade, né? O grupo perde o rumo, perde o porquê do estudo. Então, o monitor também tem que estar em todos os grupos participando. E no final, incentivar que cada grupo faça a sua exposição da melhor maneira possível, que explique o que foi conversado e que possa apresentar tudo com base na doutrina, com base naquilo que está sendo estudado. E também, aos poucos, os participantes vão desenvolvendo essa habilidade de exposição, essa habilidade de escutar o outro e de colocar em prática esses conhecimentos da doutrina, né, que a gente tenta fazer na nossa vida, mas ali na sala, num lugar onde todos estão tentando ao mesmo tempo, fica mais fácil de colocar em prática, né? Realmente, sem essas recomendações, considerações, né, o trabalho não fica o mesmo. Porque se o monitor improvisar, vamos fazer uma técnica, de qualquer jeito assim, as pessoas, além de pensarem que não é uma coisa planejada, também vai se perder um tempo e talvez não vão se alcançar nenhum resultado, né? Então, por isso que na apostila tem os tipos e exemplos de dinâmicas de grupo. E esses tipos, cada um deles é bem explicado, assim, como é que começa, como é que desenvolve, como é que termina. E elas vão conforme também a finalidade delas sendo separadas. Então, tem as dinâmicas de apresentação e de valorização pessoal e conhecimento interpessoal, que temos ali 4 exemplos, mas existem muitos outros. Existem as dinâmicas para a introdução de assuntos novos, com 7 exemplos. E existem as dinâmicas para desenvolvimento em profundidade de temas das reuniões de estudo. Aí que tem mais exemplos, que são 9, né? No total, a apostila traz 20 opções de dinâmicas de grupo. Mas existem livros, inclusive da própria FEB, que são dedicados somente a dinâmicas de grupo, né? Ali se tem muito mais. E também existem livros que são, né, não do meio espírita, que se dedicam às dinâmicas de grupo.
E aí, né, vai do interesse do monitor consultar essas outras obras também. Algo muito legal de pensar também é o quanto os módulos se complementam, né? E aí, aqui trazendo um pouco do módulo 3 também, que é onde a gente falou do estudo, é legal a gente pensar que quando esses recursos didáticos, né, essas dinâmicas são bem usadas, bem utilizadas e bem aplicadas, elas provocam impactos e geram expectativas no grupo, né, aumentando o envolvimento, aumentando a participação dos participantes desse grupo. E de novo, né, retomando aquilo que a Gabi falou, o planejamento é algo muito importante, né, a gente planejar o que a gente quer com aquela dinâmica, o que a gente quer com essa técnica, para conseguir atingir os resultados que a gente planeja. São coisas simples, mas que fazem diferença durante o estudo. E também tem outras recomendações sobre coisas mais demoradas que a gente pode trazer como filmes, como uma palestra inteira. São materiais importantes, materiais que podem ser utilizados, mas cabe ao monitor pensar se os participantes não poderiam assistir essa palestra em casa, uma live em casa, ou até um filme completo. Não é só porque dá tempo durante a aula que ele deve aplicar, né? Então, isso está dentro do conhecimento do monitor sobre aquele grupo, sobre os participantes do grupo, passar apenas coisas escritas com letrinhas pequenas. Ele sabe que tem participantes que talvez precisem de uma ajuda para ler, ou alguns outros participantes que precisem que o som esteja mais alto. Então, tudo isso tem a ver com o conhecimento que ele tem a respeito do grupo. E sobre esses conteúdos que ele pode trazer trechos de um filme para falar sobre determinado assunto, trechos de uma palestra ou vídeos curtos, e também lembrando sempre que esses conteúdos eles têm que estar ligados à doutrina espírita, né? Eles têm que estar fielmente dentro da doutrina espírita, porque contato com outras coisas a gente pode ter em qualquer lugar, né? Em outros meios de comunicação, que não necessariamente um grupo de estudos sobre espiritismo. Então, que a gente preste atenção nesses pequenos alertas, pequenas coisas que fazem diferença para que o grupo consiga trazer os conhecimentos da doutrina para si mesmo, que consiga, cada vez que vê um vídeo ou um filme, consiga pensar se aquilo está dentro da doutrina por si só, né? Por isso, utilizar a fé raciocinada para ver se aquilo é agradável ou não, até para trazer conteúdos para a reunião. E para a gente finalizar, é muito interessante também o que a apostila traz de sugestão para a gente se reunir também com outros monitores, outros facilitadores, para a gente conseguir também trazer essa troca de experiências, entender o que funcionou para um, o que pode funcionar para mim. Então, os próprios encontros de monitores do estado, da região, ou mesmo da casa, né, que os monitores consigam trocar informações, trocar materiais. Isso é tudo muito rico para esse processo de aprendizagem e colabora muito, né? E ajuda, né? Facilita. Exatamente. E esse então foi o nosso módulo 8. Espero encontrar vocês no próximo módulo.